Olá! Continuando nossos estudos sobre notícias, vamos hoje falar sobre fake news. Qual será a nossa responsabilidade diante de uma notícia falsa? As fake news ou notícias falsas não são uma novidade surgida com a internet, mas a rede ampliou a circulação dessas notícias ao possibilitar a postagem de textos em sites diversos e o compartilhamento deles por redes sociais ou aplicativos de mensagem. Você acha que não tem a ver com essa questão? É importante pensar no assunto. Agora, vamos ver algumas dicas de como não sermos enganados pelas fake news. Algumas manchetes são feitas para conquistar cliques. Elas não correspondem necessariamente ao que é exposto no texto. Então, quando a gente vai em algum site e vê uma manchete dessa, imediatamente a gente já vê tragédia no ar e clica para ver a matéria na íntegra. Observem. Triatleta sul-africano sofre ataque e tem suas duas pernas cortadas com serrote. O que você imagina ao ler a manchete acima? Bom, o atleta ficou sem as duas pernas, foram amputadas. Agora, o que é esclarecido durante a leitura na íntegra desta notícia? O texto vai explicar que o atleta realmente sofreu cortes na perna e foi vítima de violência, mas suas pernas não foram amputadas. Ainda que o fato continue sendo terrível, devemos notar que a manchete é sensacionalista, construída para chamar a atenção do leitor. Houve uma distorção da informação real. O conteúdo enganoso também pode ser produzido com a mudança de contexto ou com a fabricação de conteúdo falso. Então, quando a gente compartilha uma notícia dessa e não lendo o texto na íntegra, a gente pode estar passando para outras pessoas e esta notícia falsa vai se perpetuando, né? Muito mais pessoas vão acreditando no sensacionalismo desta manchete. Observe agora esta foto de uma notícia sobre o festival Rock in Rio de 2017, que defendeu a proteção à natureza. Então, nesta edição do Rock in Rio de 2017, eles a todo momento eles defenderam a proteção à natureza. E aí vem a foto abaixo. Tem alguma proteção à natureza, esse tanto de lixo espalhado pelo recinto onde ocorreu o Rock in Rio? O que você concluiria? Eles estão pregando algo e não estão realizando, não estão levando em conta o que eles próprios estão pregando. Porém, esta imagem não é do Rock in Rio de 2017. Ela é uma foto de uma edição anterior e foi colocado para confundir o leitor desta notícia. Então, se trata de uma fake news. A seguir, observe o título da notícia e reflita sobre como deveria agir diante dele. Um lugar silencioso surpreende na bilheteria americana. A primeira coisa para identificar é o que esta manchete está querendo nos dizer. Um Lugar Silencioso é o nome de um filme e, ao ser exibido no cinema, ele teve mais espectadores do que se imaginavam. Então, mais pessoas compraram o bilhete para assisti-lo nos Estados Unidos. Por isso, surpreendeu os americanos. Preste atenção à natureza do
texto para distinguir o que é fato e o que é opinião, ou seja, a expressão de um ponto de vista. Veja a notícia ao lado. É fato ou opinião? É fato, pois o número de bilhetes vendidos para assistir o filme foi coletado e por isso surpreendeu. Então, esta notícia é baseada em estatística, em números, por isso é fato, não é considerado uma fake news. Agora, observem. Como você faria para verificar se o fato é verdadeiro? Primeira coisa, ler a notícia na íntegra. Verificar onde foi veiculada. Essa estratégia também valeria se a afirmação fosse de que, olha, se a manchete fosse escrita desta maneira: Um Lugar Silencioso é o filme mais interessante do ano. Seria um fato ou a opinião do jornalista? É a opinião, pois não podemos nos basear na opinião de quem já assistiu para dizer que é o filme mais interessante do ano, pois cada filme tem seu gênero e depende do gosto de quem vai assisti-lo. Agora uma dica antes de compartilhar notícias em redes sociais. Leia atentamente a notícia antes de curtir ou compartilhar. Observe um trecho desta notícia. Estamos em uma epidemia de febre amarela e no verão aumentam os casos de dengue. Tome de 3 a 6 gotas de própolis por dia, diluído em água ou suco. O própolis entra na corrente sanguínea e seu cheiro é expelido pelos poros. Os mosquitos não suportam o cheiro e não picam. Divulgue! Quando você curte, está dizendo, li tudo e concordo. Você também é responsável quando divulga uma notícia que fala em verdades sobre alguém ou algum fato. Tem alguma comprovação científica de que isso é eficaz? Veja ao lado uma mensagem que viralizou por meio de um aplicativo de mensagens. Por que ela é muito perigosa? Porque não tem comprovação científica. As pessoas podem se prejudicar fazendo uso do própolis para repelir os insetos, os mosquitos que causam a febre amarela e a dengue. Em alguns casos, a própria qualidade do material revela sua falsidade. Textos com ausência de informação sobre os autores, por exemplo, são indícios de que o material não foi produzido por profissionais. Vamos comparar a notícia anterior com esta veiculada no site Globoplay, em um quadro conhecido chamado Mito ou Verdade. Olha que pergunta foi feita neste quadro. Própolis ajuda a afastar o mosquito? E aí vem a resposta. Recomendação de uso de própolis para afastar o mosquito da dengue é mito. Está circulando nas redes sociais a informação de que o própolis ajuda a afastar o mosquito, mas especialistas dizem que não existem estudos comprovando que o própolis tem algum efeito contra o mosquito. Quais são as palavras que mais comprovam que esta notícia é um fato, é baseada em fatos e pode ser veiculada por não se tratar de uma fake news? Especialistas e estudos. Após analisarmos vários exemplos de como evitar cair nas fake news, vamos relembrar as dicas para não compartilharmos essas famosas notícias falsas. Primeira, não tem fonte? Não repasse. Ou seja, não está identificado o site de onde foi tirado? Não repasse. Pode ser uma fake news.
Segundo, muitos adjetivos. Desconfie. Se o título da notícia tem muitos adjetivos, cuidado. O título deve ser sempre breve, objetivo. Busque a fonte original. Terceira dica. Se você está lendo, por exemplo, uma notícia sobre saúde, nada melhor do que visitar o site do órgão responsável por passar essas informações, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Quarta dica. Pesquise outra fonte. Viu uma notícia em um site que não conhece? Está na dúvida? Pesquise em outro site a mesma notícia e compare as informações. Quinta dica. Quem publicou? Cheque o histórico. Mais uma vez, se é um site em que você não confia, que as pessoas geralmente não te indicam para ler notícias, desconfie e cheque o histórico. Geralmente, abaixo das notícias tem alguns comentários de outros leitores. Crie o costume de lê-los. Sexta dica. Leia a notícia inteira. Não compartilhe uma notícia só pela sua manchete. Abra a notícia e leia inteira. Sétima dica. Confira a data. Cuidado com notícias velhas. Há notícias que são atualizadas, por isso, confirme a data em que ela foi publicada. Última dica. Está em dúvida? Não repasse. Antes de checar todas as outras dicas dadas aqui, não repasse a notícia, pois pode se tratar de uma fake news. Espero que tenham gostado e até a próxima.